Olá, boa tarde. Meu nome é Rayane da equipe OrtoCenter e hoje nós vamos falar um pouco sobre exercícios de baixo impacto. É um tema que tem sido um pouco pedido e nós já temos alguns questionamentos de pacientes, né? E doutor Renato Bastos. Exatamente, vamos dar continuidade aqui, que temos visto que muitas perguntas têm chegado sobre esse assunto, porque nós falamos muito no nosso ambulatório para os clientes realizarem atividade física de baixo impacto, né? E muitas das vezes o cliente fica confuso, o que é baixo impacto, o que é alto impacto, por que do baixo impacto, e nós deveremos indicar. Então algumas perguntas chegaram aí pelo Facebook, pelo Instagram, e vamos tentar responder da maneira do possível. Sim. Qual foi a primeira pergunta? Por que os exercícios de baixo impacto? Bem, o exercício, de uma maneira geral, ele deve ser realizado durante toda a vida, né? O exercício, na realidade, é para manter as articulações, os ossos, os músculos, principalmente à medida que a pessoa vai envelhecendo, isso aí vai se tornando cada vez mais verdade. Toda vez que o esqueleto humano, ou então uma articulação, tem algum problema dentro dela, nós recomendamos exercícios de baixo impacto. E o que é isso? São atividade física que não tem a força da gravidade no sentido vertical. Exercícios dentro da água, tipo hidroginástica, natação, caminhada na areia, bicicleta, spinning, transport, que são atividades que forçam um pouco os ossos e articulações e dão um bom condicionamento muscular. Isso tanto é verdade quanto mais idosa for a pessoa. Se por acaso você tem um indivíduo, um cliente, que tem uma coxartrose de quadril, ou uma artrose no joelho, ou no tornozelo, se nós indicarmos para ele realizar caminhada na esteira, ele vai começar a sentir a dor e depois de 1, 2, 3 semanas, ele vai ter que interromper os exercícios em função da sintomatologia dolorosa. O nosso objetivo com o exercício é o quê? É melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, além de melhorar a massa muscular e não sobrecarregar a articulação, principalmente articulações de membros inferiores. Por isso que nós conduzimos a consulta, a orientação seria para realizar atividade física de baixo impacto. Isso esbarra também na questão do bem-estar, né? Exatamente. O bem-estar físico, social, mental. Porque à medida que nós realizamos o exercício, nós liberamos uma série de hormônios, principalmente a serotonina, endorfinas e hormônios de crescimento. Depois dos 40 anos, 45 anos de idade, é normal, é fisiológico, a perda de cerca de 1% da massa muscular ao ano, né? Então, se você analisar, pessoas de 40 anos começam a perder 1%. Aos 60 anos, ela já perdeu pelo menos 20% da massa muscular. Por isso você vê pela rua, muitas das vezes, velhinhos com a bengalinha, corcundinha, andando em passos miúdos, com a perda, o músculo vai emagrecendo. E com isso, a pessoa fica mais suscetível a quedas, principalmente na residência, como nós mencionamos num vídeo lá atrás, que 70% dos casos de fratura do colo do fêmur ocorrem dentro das residências. Entendeu? Tem esse vídeo sobre casa segura para o idoso. Vale a pena dar uma conferida, fala bem sobre esses cuidados, né? E o que são os exercícios de baixo impacto? São exercícios justamente realizados na água, na piscina, hidroginástica ou natação, bicicleta, spinning, transport, caminhada na areia da praia. Todos esses exercícios, eles não realizam muita carga em cima da articulação e melhoram o condicionamento físico do aparelho cardiorrespiratório e da musculatura de uma maneira geral. Quais são os benefícios desse tipo de exercício que o senhor já falou em relação É exatamente isso, a liberação do hormônio de crescimento e outras substâncias, melhorando o condicionamento. A gente até fala para os idosos que às vezes chegam com 80 anos, 85, 90 anos de idade, em que essa perda muscular ao longo das décadas determina o aparecimento de uma patologia, hoje vista como patologia, que é chamada de sarcopenia. A sarcopenia nada mais é do que a pessoa idosa, privada de atividade física, osteoporótica, perda de massa muscular, que muitas das vezes se associa a uma depressão da senilidade. Então, a atividade física, a reintegração social, ao convívio social, dentro de uma piscina, do paciente idoso, realizando hidroginástica ou natação, só o simples fato da ambientação social melhora muito o convívio dentro de casa. Nós até falamos que
O paciente idoso, depois de 2, 3 meses, a família vai ter um outro idoso dentro de casa, que muda verticalmente o posicionamento, a relação de vida que a pessoa idosa realizando atividade física, principalmente de baixo impacto. Com certeza. Quando que esse tipo de exercício é indicado? À medida que a pessoa vai aumentando nas décadas de vida, mais isso se torna verdade. Você vai indicar, por exemplo, um baixo impacto para uma pessoa de 15, 20 anos de idade. 15, 20 anos é corrida, é esteira, é bicicleta, é futebol, handebol, atividades coletivas, né? Agora, se você pega uma pessoa mais idosa com uma atividade coletiva, você coloca essa pessoa de fraturas ou de processos inflamatórios. Por isso nós devemos resguardar, a partir de 50 anos de idade, a realizar atividade física de baixo impacto, sem muito contato com outras pessoas, ou seja, evitar os esportes coletivos. Entendi. Então não é qualquer um ao qual é indicado o baixo impacto. Normalmente está reservado a pessoas acima de 45, 50 anos de idade, com restrições à saúde, com perda de massa muscular. São normalmente pessoas que não têm muito o seu equilíbrio, normalmente andando de muletas, né, que tem uma instabilidade articular ou que já tem uma artrose, em que você quer frear o processo degenerativo da articulação. Então nós recomendamos atividade física de baixo impacto. Entendi. O senhor falou sobre a perda de massa muscular, né? Sobre sarcopenia. Fala um pouco mais sobre a sarcopenia, alguma forma de retardar. A sarcopenia, na realidade, é uma patologia que existe desde a idade do homem da pedra, né, da idade das cavernas. Mas ela foi muito bem reconhecida nos últimos 10, 15 anos. Porque achava-se que a sarcopenia era uma patologia da velhice, na realidade não é. É a associação de uma série de fatos que acontecem depois de 50 a 60 anos de idade. O primeiro deles é a diminuição da massa óssea, a osteoporose. Né? A osteoporose é associada à disfunção, à diminuição da atividade física, diminuição do relacionamento familiar, atrofia muscular. A pessoa já não vai onde é que ia no passado. No início ela comprava pão, depois de 3, 4 quarteirões. Cada vez mais ela vai se restringindo até que ela começa a olhar o mundo apenas pela janela. Então, essa diminuição do ambiente geográfico dela, associado à baixa de peso, diminuição da hidratação, diminuição da ingestão de proteínas, que a proteína vai diretamente para o músculo. Então, a diminuição de proteína, osteoporose, perda de massa, ambientação, tudo isso leva a uma atrofia, né, da senilidade, determinando o aparecimento da sarcopenia. Então, o tratamento da sarcopenia basicamente é reintegração social, atividade física de baixo impacto, musculação e proteína, que nada mais é do que aquele pozinho que você compra em lojas de academia, que é o whey protein e outros similares, 35 gramas por dia. Normalmente próximo ao momento que o paciente idoso vai realizar os seus exercícios. Antes dele ir para a natação ou depois da natação, ele ingere junto com a vitamina, com banana, etc e tal, né, aquela proteína, que aquilo vai ser metabolizado no músculo, diminuindo a possibilidade da perda de massa muscular. Entendi. Muito interessante, né? São algumas dicas. Exatamente, essas dicas elas são fundamentais, né, no cliente do nosso dia a dia, né, do sarcopênico, do osteoporótico, né, e na prevenção das alterações degenerativas. Eu particularmente recomendo a grande maioria dos pacientes ir para a água. Ele até acha, poxa, mas piscina, isso não vai gastar energia. Pelo contrário, você numa aula de 50 a 60 minutos, 45 minutos, você perde uma média de 400 calorias, 500 calorias numa aula dessa daí. Se você considerar que numa ingestão normal você tem a média de 1000 calorias, se você fazer isso 5 vezes por semana, você tem 2000 calorias por semana. Por mês, você está perdendo 8.000 a 10.000 calorias por mês. Por ano, são 80.000 calorias que você está perdendo por ano. Na hora que você transforma e olha isso daí com outro foco, você vai ver que ele perdeu gordura, diminuiu o peso, aumentou massa muscular e praticamente não sentiu o efeito do exercício porque está dentro d'água. É muito importante você realizar o exercício como uma atividade recreativa e não uma obrigatoriedade no dia a dia. Nós até recomendamos, na época que eu fiz faculdade de educação física, sempre se falava uma coisa muito interessante. Normalmente as pessoas fazem o exercício com o tempo que lhes sobra. Então a pessoa trabalha, cuida dos filhos, ganha dinheiro, cuida da casa, com o tempo que sobra que vai fazer exercício. Como nunca sobra tempo,
normalmente se falha muito os exercícios. É uma questão de conceito. O conceito é muito importante. Primeiro exercício, com o tempo que lhe sobra, é que você vai cuidar da família, ganhar dinheiro, vai ao supermercado, etc. Então, na realidade, é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude que vai determinar com que você realize suas atividades físicas no dia a dia. Da mesma maneira que você toma café da manhã, almoça, janta, toma banho, escova o dente, tem que incorporar essa nova atitude que é a sua atividade física. Diariamente, nada de exagero, 1 hora por dia é o suficiente, é o tempo que muitas das vezes você se senta na mesa para se alimentar. E na hora que você organiza a sua vida para que o exercício faça parte do seu eu, simplesmente você vai mudar o seu destino, porque a saúde você constrói a cada dia. Saúde é construída no dia a dia, para depois no teu arrependimento, com 60, 70 anos de idade, de ter uma paralisia periférica, ou um derrame, um acidente vascular, um infarto, que muitas das vezes é o que a gente observa no nosso consultório. Pessoas que deixaram passar a vida, perderam o trem da esperança e simplesmente não fizeram exercício. E a única coisa que ele vai ter é a lamentação. Entendeu? É buscar por essa qualidade de vida, né? Exatamente. É quase que a primeira coisa que a gente fala no nosso ambulatório. Se todos fizessem exercícios, o ambulatório da ortopedia iria diminuir pelo menos uns 70%. A maioria dos pacientes que sentam no consultório ou é bursite, ou é tendinite, ou são doenças degenerativas. A grande maioria deles são as lombalgias que chegam nos consultórios, dores de coluna no pescoço, na lombar, irradiação para as pernas, que na hora que você começa a colher a história, você vai chegar à conclusão que tudo isso aconteceu por uma falta de orientação, um vício postural, uma obesidade, ou é uma falta de atividade física não realizada que determinou aquela sintomatologia do momento. Mais alguma pergunta aí? Não. Basicamente. Isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem enviar pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram. Pode até continuar as perguntas sobre o baixo impacto. Você sabe que muitas das vezes é muito difícil, às vezes, de você colocar uma pessoa de 70, 80 anos de idade numa piscina. E normalmente a piscina deve ser com água aquecida. A água aquecida é muito importante para você não ter um desequilíbrio, muitas das vezes, em termos de pressão arterial. E hoje em dia você tem academias espalhadas por toda a cidade que tem serviços fantásticos com pessoas de 70, 80, 90 anos dentro d'água. Você pede para compra vários maiôs com cores diferentes, um para cada dia, entendeu? A ambientação, a chegada do doente idoso na piscina, tomar banho, o relacionamento que ela cria. Eu já vi para clientes nossos que muitas das vezes eles extrapolam a hidroginástica e começam a ir a shows, almoços, jantares com pessoas da própria academia. Então a reintegração social ela é muito importante nesse exercício. Colocando a realização de exercício no dia a dia do paciente idoso ou daquele que necessita o baixo impacto, vocês vão ter uma outra pessoa dentro de casa em curto espaço de tempo. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, né? Entre em contato conosco, estaremos sempre disponíveis. E a Rayane, ela sempre anota todas as perguntas, juntamente com toda a nossa equipe, para trazermos aqui no nosso live, no nosso dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde.